Assustador. Essa foi a atuação do Santos hoje no Campeonato Brasileiro Sub-17, quando foi até a Arena MRV, onde teremos um confronto decisivo que a gente espera que não termine nem perto disso, pelo amor de Deus. A gente espera que o resultado seja a nosso favor. Teremos um profissional, claro, daqui a 2 semanas, Santos e Atlético Mineiro pelas quartas de final, quartas de final da Copa Sul-Americana. Hoje a gente teve no Brasileirão Sub-17, Santos e Galo pela primeira fase, né, fase de classificação ainda. E o Santos tomou uma sapatada. O Santos tomou 6-1. No momento que eu estava abrindo aqui a tabela da CBF, não está indo, que beleza. Mas, bom, abrindo o GE. Foi a 13ª rodada, tá? Que é a rodada que ainda tem jogos acontecendo hoje também. Curiosamente, o que já tem o resultado até na tabela do GE, o São Paulo aplicou 6-1 no Bahia também. Enfim, mas essa derrota até é um pouquinho difícil de falar, porque eu acho que a partir do momento que eu comecei a me propor a falar da base, especialmente o 17 e do 15, aliás, o sub-17 e o sub-20, falando do brasileiro em todos os jogos, no Paulista, quase todos, né, pelo menos 99%, eu sempre tento colocar muito em perspectiva aqui e explicar, né, que às vezes derrotas feias vão acontecer, situações que não são tão legais e tal, mas sempre tentando. Eu acho que na hora de eu vir falar aqui, eu preciso sempre saber dosar bem, melhor dizendo, que são meninos de formação, e que então o clube também tem prioridade em formar e não só em vencer e tudo mais. Mas quando você toma um 6-1, pior derrota do Santos na história dos campeonatos brasileiros sub-17, foi a pior derrota esse ano. O Santos não tinha uma derrota tão feia desde o ano passado, quando perdeu para o Red Bull Bragantino por 4-0, que ainda nem era o Luciano Santos, aí era o Helder Campos, que hoje está no sub-20 no comando. Não pode acontecer esse tipo de derrota. E por mais que eu pese aqui para dosar bem o que a gente vai falar, esse tipo de derrota é bem absurda. Bem absurda mesmo. Então, tentar falar sobre isso até um pouquinho mais de calma. Eu esperei o jogo acabar, esperei um tempinho, porque, pô, foi realmente muito feia, né? Enfim, antes, se você puder, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, de graça, é importante, ajuda bastante a gente. Se quiser também, torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar ainda mais, beleza? Dito isso, também fiz um vídeo hoje de manhã falando do Zé Rafael, né, e toda a situação dele. Nem tinha acontecido ainda, né, os comentários que ele fez até sobre o Lucas Mussetti depois, o Lucas manteve a apuração, enfim, não é nem sobre isso em si, é mais sobre toda a situação dele e o comentário até que ele fez ontem com o torcedor, se você quiser ver, postei hoje de manhã. Dito tudo isso, falar sobre o Santos do Sub-17, que eu já falei várias vezes aqui, a geração que está atuando agora é 2009, né, e tem alguns atletas 2010 também. Não é uma geração muito boa, tá? Tem bons jogadores, mas no geral não tem grandes destaques, não tem um time que igual. Vou pegar o Sub-20 que foi campeão, né? Que era a geração 2007, há 2 anos atrás, foi campeão paulista Sub-17, que depois até foi campeão paulista Sub-20 no ano passado, né? Uma geração que você, várias peças ali você fala, puta, esse aqui tem o potencial para ser um bom jogador a nível Brasil, esse aqui tem potencial para se destacar na Europa, esse aqui tem, enfim, tem vários casos desse tipo. Eu acho que esse Sub-17, essa geração 2009 atual, você vê bons jogadores, mas eu acho que no geralzão assim não são tantos, né? Pensando a nível profissional. Mas mesmo assim não é um time de forma alguma para tomar 6 do Atlético, ainda mais porque o Atlético Mineiro também é um time extremamente ok, ali tem bons jogadores também, tem um grande destaque que é o Gabriel Veneno, né? Que inclusive passou pela base do Santos, né? Caso você não saiba, o Gabriel Veneno saiu daqui no sub-13 ainda, ele era reserva justamente do Natson, que também poderia estar com esse time, mas não está, porque está no profissional, né? Saiu na época o que o Santos alega que não dispensou, né? O Santos alega que os empresários dele queriam que ele tivesse mais tempo de jogo e preferiram tirar ele do clube. Enfim, então assim, o Atlético, inclusive a tabela, o Santos é o 10º hoje, o Atlético é o 11º, com os mesmos 17 pontos. A campanha do Santos é melhor, inclusive. O Santos tem 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O Galo tem 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ou seja,
realmente não é um time que é muito melhor que o nosso. O Galo, inclusive, eu não sei se a tabela do GE está atualizada já, eu acho que sim, porque já está contando o jogo de hoje, acredito eu. Ou não, será? Deixa eu ver aqui a última. Ah, não, já está contando sim. Então, o Galo tinha 19 gols na competição, foi para 25 hoje. A nossa defesa segue piorando. Se no começo, até o meio ali da sétima rodada, sexta, né, oitava talvez, a gente tinha uma das 5 melhores defesas. Hoje o Santos já tem uma das defesas da parte de baixo da tabela. Tipo, a pior é do Atlético Goianiense de longe, o Grêmio está em segundo, com a segunda pior defesa. O Atlético Goianiense perdeu todos os jogos, tá? Eu nem sei se hoje ia enfrentar o Flamengo. Deve ter perdido também, não sei. O Grêmio tá pior, Juventude também, Vitória, e aí depois já vem o Santos ali logo atrás do Bahia e do Botafogo no número de gols sofridos. Ou seja, já passamos para essa parte de baixo na tabela, nosso ataque sempre foi bem limitado. O Santos só tem 14 gols na competição em 17 jogos, é muito pouco. Hoje, inclusive, o gol marcado foi pelo Luiz Gustavo, já falo até a escalação. Então, assim, é um trabalho que não tá legal e que vai muito além do que só o técnico, tá? Não pensem que eu tô chegando aqui falando, tem que demitir o Luciano Santos, não é isso. Mas eu digo como um todo, como a formação da categoria toda ali. Eu não sei o que está acontecendo. No ano passado era uma geração 2008, tinha alguns dos profissionais que estavam lá, continuam, e foi um ano muito ruim também de 2008 no passado. O Santos não classificou no Brasileiro. No Paulista caiu para o Juventus da Moca nas oitavas, se não estou enganado. Então, assim, alguma coisa precisa ser revista, não tá legal. E acho que quando uma vitória dessa vez, e veio até com atraso, porque se vocês viram, eu falei aqui, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino, que a gente perde só de 2-0, era para ter sido 5-6. E hoje o Atlético acertou. Aquele dia o Arthur do Vale salvou várias. Hoje o Arthur até no primeiro e no terceiro gol do Galo faz duas defesas assim espetaculares, e a bola sobra e os zagueiros não tiram, né? Não digo os zagueiros, os defensores, né? Então assim, quando acontece uma derrota dessa, que já poderia ter acontecido antes, eu acho que é caso de sentar e falar, gente, tá ruim aqui, vamos observar o que dá para mudar, o que tá acontecendo, não pode ser assim. E hoje ainda tiveram voltas, né? O Matheus Mendes voltando de lesão, estava no banco, o Cauã Campos também voltando de lesão, estava no banco, entrou e foi expulso, inclusive, por uma falta bem besta, claro, deu um pontapé no cara, já estava puto com a derrota, mas não pode acontecer, né? Também não precisa a transmissão do Atlético Mineiro ficar dando showzinho, né? Porque, aliás, eu particularmente faço sempre elogio a Santos TV aqui, mas eu faço uma promessa. Eu jamais criticaria a Santos TV. A Santos TV é anos-luz melhor a todas as outras, ou a grande maioria das outras TVs de clube. E eu peço até, a Santos TV deve ser mais imparcial. Aliás, deve ser mais parcial. Todas as outras são. Então tem que ser mais parcial, Santos TV. Vocês são ótimos, excelentes. Enfim, mas nosso gol, por exemplo, a gente nem viu, porque os caras estavam lá, deu ruim na imagem, saiu, voltou, só vimos pelo replay, né? Enfim, voltando para não me perder, não vou falar individualmente, é claro, mas o volume do Atlético foi muito melhor desde o começo do jogo. O Atlético faz 2-0 com 6 minutos. O Santos até tem uma outra boa chance ali. O Luiz Gustavo com duas finalizações de longe, uma que o goleiro pega, a outra ele faz o gol. Aí o Santos até dá uma empolgada ali logo depois do gol. E esse foi o problema. Foram 5, 6 minutos ali que o Santos até tem uma outra oportunidade, uma chegada e só. Acabou. O resto do jogo foi completamente de um domínio do Atlético Mineiro. Então, não é como se, mas se uma bola entra aqui, muda a história. Não, não, de fato o Atlético foi melhor que o Santos. Chegou várias vezes e fez 6 vezes, né? Repito, eu acho que algo precisa ser observado aí dentro. Eu não sei se pelo Elano, que é o gerente geral, ou pelo coordenador. Eu nem sei quem está de coordenador na Sub-17 no momento, para falar a verdade. Mas quando a gente fala em formar e o resultado não é o principal, eu concordo com isso, tá? Mas não me parece que tá extraindo o melhor dos jogadores, que tipo, esse jogador aqui tá melhorando nesse sentido, esse aqui tá evoluindo nesse, esses meninos estão aprendendo isso. Não vejo isso acontecendo e pode ser só uma coisa leiga da minha parte. E também não vejo o time ganhando. E eu acho que o mais importante não é vencer na base. Mas é bom também formar vencendo, ainda mais num clube de exigência. E se você pretende ter exigência em um clube grande, você não pode aceitar tomar um 6-1. Ainda mais com um adversário que, se fosse, por exemplo, você toma 6-1 pro Fluminense, a gente tomou 3-0 na primeira rodada, que é um time muito melhor que o nosso, muito melhor mesmo, é muito bom o time do Flu. Não é que você entende, mas tipo, caraca, tá, né? Sei lá, acontece. Não é o caso.
Enfim, então eu gostaria que muita coisa fosse revista. E eu já falei aqui várias vezes para vocês, eu particularmente não apuro, porque eu não acho que é a minha, não acho que é a minha, não é o que eu prefiro fazer, não acho que é a minha melhor qualidade, enfim. Mas às vezes eu tenho alguma dúvida particularmente, eu sempre pergunto, especialmente quando eu estou lá presencialmente, em algum jogo e tudo mais. E eu não sei se tem algum problema de repente, entendimento do trabalho ou de relacionamento. Eu acredito que não, mas é, não sei, cara, não sei. É uma derrota bem complicada de se assistir. E era uma sensação de que o Santos não tinha a menor noção do que fazer, sabe? Que o Santos estava ali, existindo. Vamos lá, vamos indo ver aí, a gente vai para frente e ver o que dá para fazer. Enfim, muito ruim e inaceitável, tá? Próxima rodada, o Santos volta a campo contra o Botafogo, que é quarta-feira que vem no CT Pelé, 3 horas da tarde. É a 14ª, ou seja, ainda tem mais alguns jogos, são 19, né, na fase de grupos, 19. Então o Santos tem 6 jogos aí pela frente ainda para tentar a classificação. Não está impossível, até porque o primeiro na zona de classificação é o São Paulo, o último, né, melhor dizendo, o oitavo ali com 20 pontos, então não está nada absurdo. Na 14ª rodada o Santos pega o Botafogo, na 15ª o São Paulo, na 16ª o Atlético Paranaense, que hoje é o terceiro, está muito bem na competição. Na 17ª, o Fortaleza, que está ali também, sétimo, brigando pela vaga. Na 18ª, o Vasco, que hoje é o 15º, está mais longe desse pelotão aí de briga. E na última rodada, a 19ª da fase de classificação, o Santos encerra pegando Vitória, que hoje é o vice-lanterna. 4 pontinhos só na competição. Ou seja, tem uma tabela favorável para classificar. Não que eu acho também que vai adiantar muita coisa, porque se continuar jogando desse jeito, vai chegar no mata-mata classificando em sétimo ou oitavo, você pega o Palmeiras ou o Fluminense. Duas equipes que também deram 2 cacetes no Santos. Então, enfim, a gente espera que o nível evolua. E ainda para finalizar, quando eu falo de não é uma geração tão boa e tal, mas mesmo assim, tem 3 jogadores que foram para seleções de base esse ano, Vinícius Rocha, o Davi Nogueira e o Natson. Aliás, o Natson não joga, eu sei, com a categoria, mas é da categoria, né? Enfim, não atua, eu sei. Atuou até um jogo ou outro nesse Brasileirão, mas normalmente ele não atua. O Davi, acho que foi só em uma convocação esse ano, né? No começo do ano ele acabou até ficando fora do Mundial e tudo mais, mas enfim, era figura constante ali. E você tem outros que já passaram. O João Sá, por exemplo. O João Sá foi esse ano também, O João Sá, que foi convocado também esse ano. Você tem o Matheus Mendes, que foi já em outras oportunidades, agora não tem ido, mas enfim. Ou seja, em algum momento todos eles tiveram picos interessantes que atingiram antes ou depois. Então isso que, sabe, precisa ser de alguma forma melhorado. Tem potencial ali. E eu sei, tá? Eu vou repetir. Tem muito jogador machucado, voltando de lesão agora. O Alexander, por exemplo, o ponta, ainda está machucado. O Gabriel Neves ainda está com a questão contratual, que só vai poder ser registrado quando cai o transfer ban. Quem mais? Tava com muitos problemas de lesão, né? Realmente teve esse ano. Mas, enfim, talvez seja uma coisa que seja parte do que deve ser reavaliado. Preparação, DM, eu não sei. Eu falo isso depois, às vezes os caras ficam bravos comigo, mas vamos fazer o quê, gente? Alguma coisa não tá dando certo. Enfim, eu espero que a gente consiga ter uma resposta aí de entender o que está acontecendo, porque a gente teve uma geração muito boa, que era a geração 2007, há 2 anos sendo campeão na categoria. Depois são 2 anos bem ruins. Aí no 20 você teve uma geração sendo campeã. Esse ano bateu semifinal de brasileiro, poderia ter ido uma final, ou seja, me parece que essa transição ali não está sendo legal entre 15 e 20, que é o 17. Não sei. O que vocês acham? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta. Valeu, pessoal.